Olá, no vídeo de hoje falaremos sobre a Era Vargas. Este período foi um período marcante na história do Brasil, que compreendeu o governo de Getúlio Vargas, que se estendeu de 1930 a 1945. Durante esse período, o país passou por profundas transformações políticas, econômicas e sociais que moldaram a nação e deixaram um legado duradouro. Aqui, neste vídeo, nesta explanação, serão apresentados alguns dos eventos mais marcantes da Era Vargas. Comecemos com a Revolução de 1930. Esta revolução marcou o início da Era Vargas, quando Getúlio Vargas assumiu o poder após um golpe de Estado que depôs o presidente Washington Luiz. Esse evento representou uma ruptura com a República Velha e marcou o início de um novo período na política brasileira. Segundo evento importante, o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Durante o governo provisório, Vargas implementou uma série de reformas como a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a legislação trabalhista e a reforma do sistema educacional. Essas medidas buscavam modernizar o país e fortalecer o poder do governo central. Outro evento importante é a Constituição de 1934. Esta Constituição foi a primeira promulgada durante a Era Vargas. Ela estabeleceu direitos trabalhistas, como a jornada de trabalho de 8 horas e a criação da Justiça do Trabalho, além de garantir o voto feminino e a liberdade de expressão. Falemos agora sobre o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Em 1937, Vargas deu um golpe de Estado e instaurou o Estado Novo, um regime autoritário que durou até 1945. Durante esse período foram suprimidas as liberdades civis, o Congresso Nacional foi fechado e Vargas governou por meio de decretos-leis. Outro evento importante é a política de industrialização. Durante a Era Vargas, o governo implementou uma política de industrialização visando reduzir a dependência do país em relação às exportações agrícolas. Foram criadas empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, e incentivados investimentos na indústria. Falemos agora sobre o nacionalismo econômico. Vargas adotou uma postura nacionalista em relação à economia, buscando proteger os interesses nacionais. Foram implementadas políticas de substituição de importações com o objetivo de fortalecer a indústria nacional e reduzir a dependência do país de produtos estrangeiros. Falemos agora sobre a política trabalhista. Durante a Era Vargas foram implementadas leis trabalhistas que buscavam garantir direitos aos trabalhadores, como a criação da Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, que estabeleceu normas para as relações de trabalho, como o salário mínimo, férias remuneradas e a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Falemos agora sobre a política de valorização do café. Para enfrentar a crise econômica causada pela Grande Depressão, o governo implementou uma política de valorização do café, que era o principal produto de exportação do Brasil nesta época. Essa política consistia na compra e estocagem do café excedente, visando manter os preços estáveis. Falemos sobre mais um evento importante, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se envolveu no conflito ao lado de aliados. Getúlio Vargas declarou guerra às potências do eixo em 1942 e enviou tropas para lutar na Europa. A participação do Brasil na guerra teve impactos significativos na política interna e externa do país. E, para finalizarmos, falaremos sobre a redemocratização e a queda de Vargas. Pressionado pela opinião pública e pelas Forças Armadas, Vargas renunciou ao cargo de presidente em 1945. Esse evento marcou o fim do Estado Novo e o início de um processo de redemocratização do Brasil. A Era Vargas foi um período de intensas transformações no Brasil que deixou um legado significativo na política, economia e sociedade do país. Os eventos mencionados foram apenas alguns dos muitos acontecimentos marcantes desse período. A Era Vargas foi caracterizada por um governo autoritário, porém também trouxe avanços importantes, como a implementação de políticas trabalhistas
e a busca pela industrialização do país. Isto é inegável. Apesar das controvérsias e críticas em relação ao autoritarismo de Vargas, é inegável que seu governo deixou um legado duradouro. Muitas das políticas implementadas durante a era Vargas ainda estão presentes no Brasil atual, como a CLT e a valorização do mercado interno. Além disso, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a busca por uma maior autonomia econômica e política também tiveram impactos significativos na construção da identidade nacional brasileira. No entanto, é importante ressaltar que a era Vargas também teve seus aspectos negativos, como a supressão das liberdades civis durante o Estado Novo e a concentração de poder nas mãos do governo central. Esse aspecto autoritário acabou gerando críticas e resistências ao longo do período. Em suma, a era Vargas foi um período complexo e controverso na história do Brasil. Após a queda do Estado Novo, no ano de 1945, o Brasil passou por um processo de redemocratização e realizou eleições presidenciais em dezembro daquele ano. Surpreendentemente, Getúlio Vargas, que havia renunciado ao cargo em 1945, foi eleito democraticamente para a presidência da República em 1950. Esse retorno ao poder marcou um momento de grande expectativa e também de esperança para o país. Durante seu segundo mandato, Vargas implementou uma série de medidas progressistas e populistas. Ele buscou fortalecer a indústria nacional, promover a distribuição de renda e melhorar as condições de vida da população. Vargas também adotou uma postura nacionalista, buscando proteger os interesses do Brasil e reduzir a influência estrangeira no país. No entanto, o governo de Vargas também enfrentou desafios e críticas. Setores conservadores da sociedade e da política brasileira viam com desconfiança suas políticas populistas e nacionalistas. Além disso, a inflação e a crise econômica geraram insatisfação popular. Em meio a esse contexto conturbado, em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas cometeu suicídio no Palácio do Catete, sede do governo. Sua morte chocou o país e gerou uma onda de comoção nacional. Vargas deixou uma carta-testamento na qual expressou suas motivações e seus sentimentos. Na carta-testamento, Vargas abordou diversos temas como a defesa da soberania nacional, a luta contra as forças conservadoras e a importância da união do povo brasileiro. Alguns trechos emocionantes da carta-testamento de Vargas incluem as seguintes palavras: saio da vida para entrar na história. Deixo a vida para entrar na eternidade. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Tenho consciência do que promovi e do que fiz para manter a unidade e independência do país. Quis criar um regime de colaboração e de bem-estar social. Lutei por um povo livre e encontrei-me cercado de agressões e ameaças por todos os lados. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Esses trechos da Carta-Testamento de Getúlio Vargas revelam sua determinação em defender seus ideais e seu povo, mesmo diante das adversidades. Sua morte marcou o fim de uma era e deixou um legado complexo na história do Brasil. Vargas foi um líder controverso, mas sua influência e importância na política e na sociedade brasileira são inegáveis. Realmente uma história fascinante, um vulto memorável na grandiosa história do Brasil e que merece a nossa reverência e o nosso respeito. Bom, assim nós terminamos o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo. Até logo, gente.